Sexta agitada no Verdão, família Palmeiras. Se liga aí no que a galera da UOL falou, o PVC trazendo toda a análise, a repercussão, a volta de Rafael Veiga e as últimas notícias do Verdão. Fica até o final do vídeo e já deixa aí no comentário a opinião de vocês. Vamos embora pro vídeo. Mas, ô Latifi, vamos falar desse Verdão? Porque é data FIFA, mas ainda assim tem notícia, né? E uma notícia importante do Palmeiras nessa semana sobre Rafael Veiga, que é um jogador que está na história, marcado na história do Palmeiras. Ele é um dos símbolos dessa era vitoriosa do Palmeiras, mas passa por uma temporada que não é das mais fáceis para ele, né? O Abel ainda insistiu muito com esse jogador ali com a titularidade, depois ele perdeu algum espaço, o Maurício cresceu também, questões físicas, perdeu um pênalti importante contra o Corinthians, é verdade, ou seja, várias coisas aconteceram ao longo dessa temporada aí com o Veiga. E agora o Palmeiras está tentando recuperar esse jogador para a gente ver aquele Veiga que brilhou com a camisa do Verdão? Antecipou, né, que o Palmeiras Opa. preparava essa volta do Veiga para a Libertadores. O Palmeiras se reapresentou hoje na manhã de hoje e o Veiga ele iniciou o processo de transição física. Isso significa que ele está mais próximo de retornar aos gramados. A outra grande notícia foi que o Andreas ele participou do primeiro treino com o restante do grupo, né? O Palmeiras ainda desfalcado dos atletas durante essa data FIFA, Gomes, Sousa, Piquerez, Emiliano Martinez, eles não... E o Flaco, né, que eu vi que você e o Lavieri estavam comentando aqui, o palmeirense muito feliz com o Flaco. Então, essas são as notícias. O Maurício também, que foi um jogador que deixou o derby com dores, ele não participou da atividade, mas o Palmeiras diz que é só é uma precaução, porque ele não tem nenhuma lesão preocupante para o restante da temporada. E, pois é, o Veiga, ele, como você citou, teve esse desgaste, né? O Abel falou que usou ele no sacrifício algumas vezes durante esse início de temporada e o Palmeiras optou por blindar o jogador nesse momento, tanto na parte mental quanto na física. E é importante ver que o Veiga, ele abriu mão da folga, de parte da folga que o Palmeiras teve. Na segunda ele esteve na academia de futebol para treinar, para tratar a lesão. Então é um nome importante que, apesar de muitos torcedores do Palmeiras acreditarem que encerrou o ciclo, né, acabou o ciclo de Rafael Veiga no clube, a comissão técnica ainda acredita muito no jogador. O Veiga nesta temporada, em 33 jogos, 20 como titular e 13 entrando aí durante a partida, ele tem 3 gols e 8 assistências. São os números do Veiga nessa temporada, números abaixo aí de outros momentos dele à frente aí do Palmeiras. PVC, 2 perguntas em uma para você. Dá para explicar por que o Veiga perdeu esse espaço, por que ele não tem mais o protagonismo que ele já teve em outrora? E dá para recuperar esse jogador para que ele volte já a jogar em alto nível pelo Palmeiras? Ou você entende que possa estar chegando a um fim de ciclo também, como o Latif falou agora há pouco? Cara, eu acho que às vezes a gente está lidando com coisas que as informações precisas são sempre muito melhores. Ó, o Veiga, o Maurício tem, na minha conta, talvez eu tive que ter atualizado do clube. O Veiga ainda é o jogador com o maior número de assistências do Palmeiras no ano. 8, o Maurício tem 7. Ah, então ele ainda é o jogador com o maior número de assistências do ano. A temporada do Veiga é muito ruim, mas ninguém deu mais passe para gol que ele. Então, perdão, não é tão ruim assim. E aí, o que eu estou falando da informação é a seguinte: quando você soma uma queda técnica do Veiga, e isso se junta à informação de que o Veiga subitamente foi para o departamento médico com uma lesão de pubis, a pergunta que ninguém respondeu é se a queda técnica dele pode ter relação com o fato de ele já estar jogando com dor. E aí você percebe que ele tem uma lesão de pubis e ele joga com dor e o rendimento cai. Então, ninguém respondeu essa pergunta. O mais perto disso foi o Abel dizer: nós decidimos parar o jogador, que já está há muito tempo de jogar muitos jogos, e decidimos parar o jogador. Ok, parou o jogador porque ele estava jogando com dor? Ninguém respondeu isso. Ele estava jogando com uma dor insuportável, e por isso caiu o rendimento físico dele? Não acho, não dá, não tem elemento para dizer. O Palmeiras não quer vender o Veiga. O Veiga não tem sinal de que quer sair do Brasil, a não ser que tenha uma proposta de um mercado que ele queira muito. Ou uma proposta da Arábia para encher os rios de dinheiro.
ou de Europa que não tem cara de fazer proposta para o Veiga na idade jovem que ele está, mas perto dos 30 anos. Ah, então, assim, ele é um jogador fundamental para o Palmeiras. E ter Veiga e Andréas contra o River Plate como opção, seja no banco, seja em campo, é estupendo. Aí a gente faz um escândalo porque o Abel falou que não tem um centroavante de ofício no banco. Tinha, né? Tinha o Luigi. O Luigi é centroavante. Ele pode jogar de ponta de lança, mas ele é centroavante. Mas por que está jogando o Flaco de ponta de lança? Porque ele está jogando bem e porque o Veiga está fora. E está fora por lesão. Então tem que esperar ele voltar da lesão do clube. Recuperando fisicamente, aí a gente consegue, né? Claro, ter um jogador conseguindo performar muito melhor. E vocês, palmeirenses que estão acompanhando a gente, o que vocês acham? Vocês acham que o Veiga pode ser recuperado? Ainda é um jogador muito importante, como trouxe o PVC, né? Mas pode ser aquele jogador estupendo, que é uma palavra que o PVC gosta de usar para esse Palmeiras, para contribuir tanto, ser um protagonista desse Palmeiras? O que vocês acham? Contem aí pra gente. E falando sobre um jogador estupendo, eu gosto dessa palavra é bonita, né, PVC? Estupendo. Que chegou aí pro Palmeiras, Andréas Pereira, né, gente? O Andréas já chegou, já começou a fazer suas atividades, aí o Palmeiras quer saber quando é que joga, quando é que não joga, e o Latifi vem atualizando essa história praticamente um tempo real, todos os dias, né? Dia após dia, lá, a gente tá vendo aí, o Andréas hoje pulou. O Andréas hoje fez treino na academia. O Andréas... É o quê? Sorriu, levantou peso. Exato. Sorriu, sofreu ali, fez o agachamento hack ali, deu uma sofrida, conversa. É o tempo real Scopia. O Andréas hoje leu o Scopia que a vitória é nossa. Na parede ali atrás. Todos somos o Andréas hoje leu, o Andréas hoje levantou o pé. Pois é, mas a gente segue nessa porque interessa o torcedor, né? Se o torcedor quer saber, é nossa função aqui trazer informação para vocês. E aí eu pergunto, Latifi, o que Andréas Pereira fez hoje? Qual foi o passo que ele deu? E ainda dentro disso, né? A gente já está vendo ali a tarde, busca entrosamento e ritmo para essa chegada no Palmeiras. Ele tem um tempo de inatividade, né? Porque ele joga pelo Fulham lá em maio, em 25 de maio. Depois ele tem um jogo pela Seleção Brasileira no início de junho contra o Equador, mas ele joga ali 1 minuto, fica muito pouco tempo em campo. Então são aí 4 meses praticamente dele sem jogar. Como é que está essa adaptação e como é que a comissão está vendo isso? Pois é, eu fiquei sabendo que o Andréas Pereira ele surpreendeu o Palmeiras internamente, porque o Palmeiras esperava que ele precisasse de um tempo de adaptação e quando o Andréas dá entrevista para a TV Palmeiras e diz que está pronto para jogar, que se sente pronto, que fez toda a pré-temporada na Inglaterra, isso pegou de surpresa porque até li uma matéria do PVC falando que existia esse período de preocupação do Palmeiras em apostar no Andréas gradualmente, mas ele já está pronto para jogo, já participou do treino de hoje e ainda vai ter 9 dias, né? O Palmeiras só volta a campo no dia 13. Existe a expectativa bem grande de que ele, pelo menos, faça alguns minutos nessa partida. Agora, sair de titular, a gente sabe que o Abel Ferreira ele é cauteloso em relação a isso, mas o Palmeiras está muito satisfeito de ver como o jogador chegou. Tanto é que na segunda-feira, que foi o dia que ele desembarcou, ele foi direto para a academia de futebol para convencer, aí no dia seguinte também esteve lá. Então essa integração do Andréas está acontecendo desde o momento que ele pousou aqui em São Paulo. Você acha que vai demorar para pegar ritmo, para estar nas condições ideais ou não, PVC? Não, eu acho que ele está pronto para voltar a jogar, mas entendo que ele vai subir de produção gradativamente, porque ele acabou de sair da pré-temporada. Então, qual é o cenário? Ele sai da pré-temporada para jogar. Então, ele pode estrear contra o Internacional como titular ou vindo do banco de reservas, dia 13, sábado da semana que vem, no Allianz Parque. Acho que ele vai estrear contra o Internacional. Só que o rendimento dele vai subir gradativamente, porque ele sai da pré-temporada, como o jogador do Fulham hoje, que vai estar em dezembro. Mas isso é positivo. Assim, ele vai estar melhor. É bom jogar contra o Internacional porque ele vai estar em forma contra o River. E ele vai estar mais em forma no segundo jogo contra o River. E ele vai estar mais em forma na semifinal da Libertadores, se tiver semifinal da Libertadores para jogar.
É isso, né? Então a gente vai acompanhando. Espero que ele se recupere, não, né? Que ele se adapte o mais rapidamente para ser titular, porque essa é a expectativa da torcida. Latifi, o Veiga aqui tá dividindo o nosso chat, viu? O Odair Amato, ele fala aqui: o Veiga ainda será o maestro do meio de campo. E o Jonathan, acho que o ciclo do Veiga está se encerrando no Palmeiras. O Cláudio Andretta, na minha opinião, o Veiga joga muita bola, na minha opinião, é craque. E o Oliveira Sepp, só o Veiga pode demonstrar o futebol dele. Carlos Alberto, o Veiga é top, joga muito, não tem alguém que faça a função dele com a qualidade que ele tem. Então é um nome muito querido, né? O torcedor aí tem um carinho enorme, um respeito enorme pelo Veiga, mas isso está dividindo, né? O quanto ele ainda pode render pelo Palmeiras. Hora de falar sobre o Palmeiras. Onde está Abel Ferreira? Na reapresentação do elenco do Palmeiras nessa quinta-feira, depois de 3 dias de folga, o treinador português não apareceu. Mas calma, já estava combinado que ele se reapresentaria depois do restante do elenco. O Abel viajou para Portugal logo depois da partida em 1-1 Corinthians e Palmeiras, empate no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Com o consentimento e a aprovação da diretoria e da presidente Leila Pereira, ele foi para Portugal para ficar um pouco mais perto dos seus familiares. A esposa e as filhas ficam por aqui, mas todo o restante da família do Abel continua morando em Portugal, no norte de Portugal, na região de Braga. E é lá que ele vai ficar por mais alguns dias. O Palmeiras não deu uma data específica para o retorno do treinador. A expectativa é de que ele esteja a partir da próxima segunda-feira. Não é a primeira vez que o Abel se reapresenta depois dos atletas e também da sua comissão técnica. No início do ano, na preparação da pré-temporada, o Abel foi o último a chegar. Ele ficou uma semana a mais, ele teve uma semana a mais de férias do que os demais. A alegação na oportunidade é de que o Abel havia ficado uma semana em São Paulo, enquanto atletas e comissão técnica já haviam tirado folga. Ele ficou essa semana a mais para tratar com o Abel, com o Anderson Barros e com a presidente Leila Pereira toda a programação da temporada de 2026. Essa relação muito próxima do Abel com dirigentes do Palmeiras, inclusive com algumas concessões, pode ser decisiva na renovação do seu contrato com o Verdão. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Recentemente ele foi procurado por uma equipe africana para contratá-lo. Essa hipótese está completamente descartada. Ele não pretende deixar o Palmeiras antes do fim do ano. A discussão é se ele renova ou não o contrato. O Palmeiras ofereceu a ele um novo vínculo de 2 anos com renovação ou com reajuste salarial em 25%. Só para completar sobre o Verdão, Flaco Lopes ficou de fora da lista de relacionados da Argentina para o confronto contra a Venezuela. Foi convocado, mas nem se sentou no banco nessa quinta-feira no Monumental de Núñez. Ficamos com essas informações aqui, família Palmeiras. Andrés Pereira, do Palmeiras, é convocado para a seleção brasileira. O jogador substitui Caio Jorge, cortado por lesão. O meio-campista Andrés Pereira foi convocado para a seleção pelo técnico Carlo Ancelotti. Ele substitui Caio Jorge do Cruzeiro, que sofreu uma lesão muscular na vitória sobre o Chile na quinta-feira. Com a convocação, Andrés viajará com a seleção para a última partida das eliminatórias na terça-feira contra a Bolívia, fora de casa. Antes mesmo da partida diante do Chile, Carlo Ancelotti chegou a sofrer com 4 cortes nessa convocação por lesão. Alexandre do Flamengo, Joeton do Newcastle, Wanderson do Mônaco, Matheus Cunha do Manchester e agora o Caio Jorge. Andrés Pereira chegou no Palmeiras na última terça-feira. O jogador estava no Fulham da Inglaterra, onde participou de toda a pré-temporada e por isso já teve o contato com os companheiros do novo clube e realizou as atividades. Com a seleção já classificada para a Copa do Mundo de 2026, tem só mais um jogo nas eliminatórias contra a Bolívia. O duelo será na terça-feira, às 8h30, horário de Brasília, no estádio municipal de El Alto. Beleza, turma? Essas são as informações aí. Andréas Pereira convocado para a seleção aí, depois do corte do Caio Jorge. O que vocês acharam aí? É uma boa? Realmente ele já está com ritmo, já fez toda a pré-temporada lá no Fulham e ele já está pronto para jogar. Mas é um jogo difícil para a seleção aí. Jogar na Bolívia, na altitude nunca é fácil, mas o Brasil já está classificado e ele pode até entrar, né? Que o Ancelotti pode dar uma rodada aí no elenco e testar novos atletas. Beleza, turma? O que vocês acharam do vídeo? Já deixa o like aí, deixa aí no comentário e até o próximo vídeo.